Olá, alunos! Nessa disciplina da 21ª semana, nós vamos falar sobre o tema Os tropeiros abastecem o Brasil, o interior do Brasil, né? Então, os tropeiros, eles foram pessoas que saíram dos grandes centros levando mercadorias para os interiores. Então, eles foram responsáveis por formar diversas vilas nos interiores do Brasil, por desbravar, por abrir caminhos para as outras pessoas. Devemos lembrar que nessa época o Brasil era conhecido apenas no litoral, né? Que o interior ainda não era tão habitado. Então, os tropeiros foram responsáveis por levar mercadoria para o interior e abrir novas cidades. Então, bora ler aqui, ó. Os tropeiros, eles eram homens que viajavam vendendo mercadoria e gado. Eles formavam as tropas, ou seja, as caravanas de animais de carga, tornando-se mais comum no Brasil colonial após a descoberta do ouro em Minas Gerais. Então, em Minas Gerais foram levados vários escravos, pessoas que foram lá extrair ouros, e quem levava comida para essas pessoas, quem abastecia essas pessoas, eram os tropeiros, né? Então, naquela época, muitas pessoas iam para as regiões de Minas em busca de ouro, pedras preciosas. Como não havia por ali quem produzisse alimento ou outros artigos necessários, era preciso trazer mercadoria de lugares distantes. Essas mercadorias eram sal, carne, vestimentas, calçados, animais e instrumentos de trabalho para ser usado na mineração, né? E nos engenhos também de cana-de-açúcar, como a gente falou na aula passada. Então, tudo quem fazia esse transporte de mercadoria eram os tropeiros. Então, os tropeiros também participavam do comércio de pessoas, eles também vendiam escravos. Eles percorriam longa distância no interior do Brasil. Muitas vezes eles aproveitavam os caminhos que os próprios índios já haviam feito, né? E nesses trajetos nasceram os pousos, que eram os lugares que eles paravam para dormir, para dar água para os bichos, né? Para passar um tempinho para continuar a jornada. Esses pousos dos tropeiros, quando nesse lugar de pousos, eram formados um movimento de comércios e começaram então as vilas no interior do Brasil, né? E essas vilas deram origem a várias cidades que existem até hoje. Então, aqui nós temos a primeira questão, né? A única questão dessa apostila. Então, quando paravam para descansar, os tropeiros descarregavam, armavam a fogueira e preparavam alimento como feijão, carne seca e angu de milho, que é um tipo de mingau. Ainda hoje, pratos semelhantes ou iguais a esses fazem parte da alimentação de brasileiros. Na região onde você mora, existe algum prato típico? Qual? Você conhece a origem dele? Se não, pesquise e escreva em espaço abaixo o que descobrir, depois compartilhe sua descoberta com os colegas. Então, um prato bem comum da nossa região, do Brasil inteiro, é o feijão tropeiro, né? Ele recebe até o nome das tropas, feijão tropeiro, porque era fácil de preparar. Só pegar a carne seca, juntar com feijão, a farinha, estava pronto, né? Mas existem outros pratos também que vocês podem pesquisar para fazer aqui, ok? Então, a próxima página é uma página de leitura, fala da chegada da coroa portuguesa ao Brasil. O que aconteceu, gente? Em 1808, a Europa, lá onde tem Portugal fica, né?
passou por uma série de guerras e uma delas, durante uma dessas guerras, né, a coroa foi obrigada a fugir porque senão ela seria morta, seria presa, né? Então, durante o período colonial, o Brasil foi administrado pela coroa portuguesa, mas somente em 1808 a corte portuguesa chegou ao Brasil, quer dizer, a coroa portuguesa, o Portugal, controlava o Brasil, mas ainda não tinha nenhum rei no Brasil. E somente em 1808 o rei chegou ao Brasil junto com todo mundo, então a corte inteira, né, o rei, a rainha. Então, naquela época, a França estava em guerra com quase todos os países da Europa, entre eles Portugal. E em 1808, para evitar ser preso pelo exército francês, o príncipe regente Dom João decidiu transferir toda a corte portuguesa para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Então, ao invés de eles ficarem em Portugal para ser presos, eles vieram para o Brasil. Então, a chegada da corte contribuiu para um rápido crescimento e modernização da cidade do Rio de Janeiro. Então, a corte ela fez diversas modificações porque ela não queria ficar num lugar feio e resolveu mudar totalmente a cidade. Então, durante os 13 anos que Dom João viveu no Brasil, o rei de Portugal, o número de habitantes da capital dobrou, chegando a 100 mil. Para abrigar esses habitantes, foram construídas muitas casas novas, foram também escavadas valas nas ruas para escorrer a água da chuva, de esgoto e das moradias. Então você viu que eles realmente quiseram transformar o Rio de Janeiro em uma cidade. Então, a convite de Dom João, vários artistas franceses vieram para o Brasil com a missão de criar uma escola no Rio de Janeiro. Esse grupo ficou conhecido como Missão Artística Francesa. Então, foi o início, né, da entrada da cultura portuguesa no Brasil. Em 1808 foi fundada a Impressão Régia, responsável por publicar o primeiro jornal da colônia. O nome desse primeiro jornal foi Gazeta do Rio de Janeiro. Então, milhares de livros foram trazidos de Portugal para abrigá-los e foi organizada na cidade do Rio de Janeiro a Biblioteca Nacional. Então, tá aqui a Biblioteca Nacional. Na verdade, essa biblioteca existe até hoje, pode ser visitada, ok? Essa segunda página, página 89 do livro, ela é uma página de leitura, não tem nenhuma atividade para fazer aqui no final. E na primeira página, na página 88, vocês vão colocar, descrever um prato que os tropeiros, um prato que você tem até hoje, que foi criado pelos tropeiros, tá? Ok, alunos, obrigada. Abraço, saudade de vocês.